ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial com o resumo das notícias da semana está no ar. O Brasil parou para ver o primeiro jogo da Copa do Mundo. Nossa seleção fez bonito. A vitória sobre a Croácia fez a alegria do torcedor. Nós vamos mostrar os detalhes para você daqui a pouco. UFES assume planos municipais de resíduos sólidos. Coordenador do projeto explica os detalhes. Vila Velha promove multirões de limpeza. A ideia é prevenir contra os alagamentos. Mas será que resolve? Como foi a semana de Camarões e Austrália antes da estreia? Agora, no ES News Especial. Começamos o programa com o assunto do momento no Brasil e no mundo, a Copa do Mundo 2014. Foi dado o pontapé inicial. O Brasil começou com o pé direito e a Rede TV está na Copa. O repórter Rafael Ferraz foi ver como foi a festa dos brasileiros na Praia do Canto, em Vitória. Sem trânsito na capital capixaba, muita gente saiu mais cedo do trabalho para comparecer aos bares, que ficaram lotados, só para ver a seleção brasileira em campo. E o povo palpitava o tempo todo. 2-0, um do Fred e um do Neymar. Placar de hoje, 3-0 Brasil! 3-1 pro Brasil hoje, 3-1 pro Brasil. Brasil! Foi assim a tarde toda aqui em Vitória, torcedores reunidos, ansiosos, aguardando a seleção brasileira entrar em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2014. Estou ansioso, faz tempo que eu não vejo a seleção jogar e eu sou fã número 1 de Neymar. Muito pensamento positivo que o Brasil vai ganhar. Quando o Neymar pegava na bola, era sempre assim. O primeiro tempo foi de muita aflição, pois a preocupação veio aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil fez o gol contra. A desconfiança passou quando o Neymar fez o primeiro gol aos 29 minutos. Dava para ver a concentração dos torcedores esperando uma virada. A comemoração foi de primeira quando o Neymar fez o segundo gol. Para a alegria dos capixabas, o Brasil encerrou o jogo com chave de ouro. Oscar fez o terceiro gol aos 45 minutos do segundo tempo. Brasil estreando com o pé direito, um jogo tenso, nervoso. A Croácia é uma seleção muito bem treinada, seleção qualificada. O jogo foi difícil, foi nervoso, até porque digno de uma estreia. Estreia é isso mesmo. Mas o que chamou bem a atenção foi o Oscar voltando a realizar aquele bom futebol do garoto Oscar. O Felipão colocou toda a confiança em cima dele e também o Neymar, o nosso astro, a estrela maior da seleção brasileira, que deitou e rolou. Houve o pênalti em cima do Fred, não foi pênalti na minha opinião e na opinião da maioria dos cronistas esportivos. Houve o pênalti, aquela malandragem do atacante centroavante, mas o que foi importante para o Brasil empatar e até mesmo para depois virar. O Oscar, brilhante jogador, o Neymar também deitou e rolou e acho que a seleção fez o seu bom papel. Estreia de Copa é isso mesmo, jogo nervoso. Agora é esperar o México na próxima terça-feira, a seleção mexicana que bateu Camarões pelo placar de 1-0. Jogo difícil, nervoso também para o México. E o Brasil tem tudo para fazer os seus 6 pontos e aí sim se classificar para a próxima fase das oitavas de final. Só depende dele. Próxima terça-feira também tem de vencer. Mas relatando mais sobre o jogo de ontem, a Croácia fez muita pressão na nossa seleção. O Brasil depois conseguiu medir forças de igual para igual. A Croácia começou melhor.
O Brasil depois começou a mais valorizar o toque de bola, a posse. Filipão muito nervoso no primeiro tempo, mas no segundo tempo a seleção fez um bom papel e deslanchou. Tem tudo para fazer os 6 pontos na próxima terça-feira e se classificar às oitavas de final. Vamos continuar torcendo. Brasil e México na próxima terça-feira. Qual será a influência das redes sociais nas eleições deste ano? Gabriel Gomes tem os detalhes. Esse ano, um componente deve ter mais influência na hora do voto: as redes sociais. O eleitor brasileiro está cada vez mais conectado. No mundo, é um dos que mais utilizam as redes sociais, dos que ficam mais tempo ligados. As redes viraram uma espécie de ponto de encontro das pessoas com os amigos. Esse comportamento do brasileiro já passou por um teste. No ano passado, as grandes manifestações que levaram milhares de pessoas para as ruas foram organizadas pela internet. As redes sociais funcionam como pesquisa ao registrar o que os usuários estão interessados e preocupados e exigem um tratamento mais cidadão, já que permitem que estes opinem. Por tudo isso, eles são e serão cada vez mais importantes ferramentas nas campanhas eleitorais. Acho que as redes sociais hoje vão influenciar muito na definição sobre em quem votar menos, mas em quem não votar. Ou seja, acho que há um movimento forte nas redes em torno do voto nulo, né, associado ao não vai ter voto. Isso tem a ver com uma certa crise que nós estamos vivendo em torno da política, que a população reage muito nas redes sociais, falando, se expressando de que não tem identificação alguma com nenhum dos candidatos, né? Então, esse é um ponto de reflexão interessante que nós precisamos fazer, né? Até que ponto a política ela se transformou hoje, né, em um espaço em que não há, ou há poucos políticos que representam bandeiras mais diversificadas na nossa sociedade. Agora, professor, nas eleições passadas, a gente não teve, digamos que, algo muito chamativo em relação a essa questão de influência com as redes sociais, até porque ainda era muito fraco. Agora, já esse ano, parece que a coisa ficou muito grande, se tornou muito forte, até por conta das manifestações mesmo do ano passado, né? Depois das manifestações, né, muitos perfis coletivos que discutem política passaram a surgir e passaram a ter muitos seguidores. Então, isso permite também que esses perfis eles desencadeiem, né, ou seja, compartilhamentos, né? Então, hoje a gente vive a cultura do compartilhamento. Então, as pessoas hoje acompanham, por exemplo, perfis como Mídia Ninja na internet e tratam de compartilhar aquelas notícias, né? Então, esse aumento substancial de novos canais de comunicação e a falta de diálogo, sobretudo, de quem está no governo com esses canais, motivam que mais pessoas elas continuem compartilhando esses conteúdos, né? E tem o fato também de as pessoas terem mais internet, mais computador, laptop e, principalmente, né, os ambientes móveis, tablet, celular e agora também, que não é tão móvel assim, televisão com internet, né? Então, a gente pode afirmar que o brasileiro é um dos povos que mais tempo fica na frente do computador, nas redes sociais? O brasileiro ele fica uma média de 4 horas por dia nas redes sociais. Isso é muito tempo, né? E esse tempo ele é dedicado a cultivar novos amigos, a acompanhar novos canais de comunicação. E essa atenção dedicada à internet possibilita que as pessoas passem a ser mais influenciadas por um conjunto de pessoas que não fazem parte, muitas vezes, do métier da política. Não são políticos, não fazem parte dos partidos, não são cargos comissionados no governo, né? E com um certo espírito crítico, cínico, né, bem-humorado do brasileiro, produz discussão política. Então, a gente vai conviver nas eleições de 2014 com a emergência desses perfis, né? Perfis que vão ter um papel de crítica que até então a gente não tinha muito, né? A gente era acostumado a acompanhar os governantes na internet, agora nós vamos acompanhar pessoas que ou defendem, ou atacam, ou não fazem nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, produzem críticas em torno da política. Vila Velha faz mutirão de limpeza para se prevenir contra os alagamentos.
A Prefeitura de Vila Velha colocou um batalhão nas ruas para deixar a cidade limpa, à altura do contribuinte. A ideia é evitar que o lixo deixe os efeitos das chuvas ainda piores, provocando alagamentos. Os mutirões contam com homens. Eles fazem a varrição das ruas, a retirada dos entulhos e a limpeza dos valões. Essa é a 10ª operação desde o início da atual gestão, que prometeu repetir esse tipo de ação constantemente no município. A Secretaria de Serviços Urbanos é quem coordena as ações de limpeza e prevenção aos alagamentos aqui em Vila Velha. E a gente aproveita para bater um papo com o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha, Brizolinha. Secretário, se é mutirão, automaticamente a gente deveria contar com a população participando também, né? Na verdade é o seguinte, esses mutirão eles são feitos periodicamente na cidade, são 10 mutirões desses está acontecendo na cidade e a população tem muito a contribuir, evitando a jogar o lixo, o resíduo em vias públicas, locais não adequados. Só acha que com esse tipo de atividade vai acabar com o alagamento? Gabriel, a gente tem que ser realista. O prefeito Roger Miranda tem colocado o seguinte: é importante a participação da população, é importante a prefeitura fazer o seu trabalho. Aqui, a prefeitura está fazendo o trabalho dele. A chuva, quando vem, igual veio no ano passado, ela veio com uma intensidade muito grande. O papel nosso é eliminar o tanto for possível. Agora, acabar não, a natureza, Deus sabe o quanto de chuva que ele joga na natureza. Agora, nós temos que fazer o nosso papel. A seguir no S News Especial. UFES assume planos municipais de resíduos sólidos. Coordenador do projeto explica os detalhes.